Porque a leitura que eu quero fazer aqui é um pouco extensa, e aí para não cansar os irmãos, né? Mas sou grato ao meu Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido. Antes eu gostaria de, o pastor Jássio ia falar ali, convidar os irmãos também cá para frente, mais um pouquinho. Não fique com medo de mim, não, vem para cá. Eu tenho esse rostinho feio assim, mas não faço medo a ninguém, não. Agradecer primeiramente ao meu pai, ao meu pastor, Antônio Jorge, pela confiança também. Eu sempre digo a ele, apesar de ter me criado, mas eu sempre digo que ele é um homem corajoso. Eu sou mais sanguíneo, mais. Eu sempre digo que eu puxei um pouco o temperamento da minha mãe. Minha mãe é mais interativa, meu pai é mais cauteloso. Mas precisamos ter esse tempero nas nossas vidas. Não podemos ser nem tão pouco, nem demais. Temos que estar temperado, né? Não vai se fazer um levantamento da parede, coloca o grupo ali para ver se está tudo na linha, né? Para ver se está tudo alinhado, para não subir fora do padrão. Na idade que eu tenho hoje, vou fazer 41 anos esse ano, e até hoje eu peço conselho a ele. Não tomo decisão nenhuma antes de consultá-lo. Ele está aqui de prova. Antes de eu pensar qualquer coisa, eu já chego até a ele. Pai, a situação é essa. Porque ele sabe mais do que eu. Ele já viveu mais do que eu. Ao pastor Jackson Fagundes, pela oportunidade de ter me dado nessa noite. Eu não sei o que foi que ele viu palestrante em mim. Mas o Senhor Deus, ele é maravilhoso. Eu agradeço a ele pela oportunidade. Ele tem a minha admiração desde a primeira gestão do meu pai aqui. Quando nós nos conhecemos, um homem de oração, um homem de um caráter elevado, uma conduta que dispensa comentários. Então, louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, que está junto conosco, trabalhando em mais um ano aqui na área 15. Aos demais companheiros, amigos, porque eu tenho aqui companheiros e amigos de ministério, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um, fortalecendo em tudo. Amém, irmãos? Me foi passado para trazer uma palavra na noite desse dia, e desde quando o pastor Jackson me falou, eu venho pedindo ao Senhor um direcionamento, o que falar, que palavra trazer, até mesmo porque sou o menor da casa aqui. Tem muitos homens aqui com mais experiência do que eu, ministerial e de vida, e eu sou um menino aqui perto de vocês. Mas eu fui buscar ao Senhor em oração, pedindo a Ele que me direcionasse. E eu sempre digo, conversando com minha esposa, até hoje um frio na barriga não sai. Até dor de barriga me deu hoje. Mas é assim mesmo, irmãos, é porque nós temos que ter zelo com a palavra de Deus. Temos que ter um cuidado muito grande no tempo ao qual nós estamos vivendo nesses últimos dias, e muitos desvios doutrinários, um liberalismo muito grande, que hoje pode tudo, e cabe a nós, obreiros da casa do Senhor, fazer a diferença nesses dias ao qual nós estamos vivendo. Muitos aí afora podem dizer, não tem mais jeito, é tarde demais. Quando a gente ouve as palavras do nosso pastor presidente,
O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E não podemos nem cruzar os nossos braços e admitir que muitas coisas continuam correndo frouxa como nós estamos vendo no dia de hoje. Não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a vida de Deus, não se fala mais em comunhão, quando se fala em oração, piorou mais ainda. Mas eu louvo a Deus pela nossa área 15, que tem homens aqui que não abrem mão da oração, não abrem mão desse zelo com a sã doutrina, com a palavra do Senhor, e temos que continuar assim, irmãos, pregando a palavra, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, em tempo e fora de tempo. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra, ele me levou até a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E eu quero ler com alguns irmãos alguns versículos dessa segunda carta, onde Paulo escreveu a Timóteo, que tem sido uma bússola no meu ministério. Eu tenho procurado seguir as palavras ao qual o apóstolo Paulo falou a Timóteo, um jovem pastor que estava vivendo um tempo difícil, ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas ele falava: meu filho, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E nós temos que pregar essa palavra, porque nunca vi dizer que Bíblia matou crente. Nunca vi dizer que o crente saiu doente do culto de doutrina. Nunca vi dizer que o crente morreu porque foi exortado na palavra. E hoje, se ouvimos muito, não, mas a palavra é para matar, a palavra é para isso ou para aquilo. Eu, do tempo que tenho de crente servindo ao Senhor, eu nunca vi isso. Dias difíceis, como eu sempre digo, que a cada dia que passa se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em vir buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Segunda carta que escreveu Paulo a Timóteo, eu vou estar lendo no versículo, capítulo 1, eu vou estar lendo no versículo 3 até o versículo 13. Está escrito: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro, desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que te fui constituído, pregador e apóstolo e doutor do gentil, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que em que tenho crido, e estou certo do que é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. Conserva o modelo da sã palavra que de mim tem ouvido, e na fé e no amor que há em Cristo. O capítulo 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. No versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. No capítulo 3, no versículo 2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. O versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O capítulo 4 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Um despertamento para os dias ao qual nós estamos vivendo hoje. E eu anotei algumas coisas aqui, e lembrando da lição bíblica dominical, que estávamos falando sobre avivamento. Se falou tanto em avivamento e se fala tanto em avivamento nos dias de hoje, mas não se prega mais arrependimento, transformação de vida. Lendo com os irmãos conhecedores da palavra sobre João Batista, era um homem que nos dias de hoje não ia atrair público. Era um homem que nos dias de hoje não iria ter seguidores nas suas redes sociais. Era um homem que não ia ter milhares de visualizações no YouTube. E hoje a preocupação de muitos pregadores, não estou aqui nem vim aqui para atacar pregador nenhum. A preocupação dele nos dias de hoje é quantas visualizações ele vai ter de acordo com a mensagem que foi pregada. Mas não se prega mais a mensagem da cruz nos dias ao qual nós estamos vivendo, cara. Muitos homens hoje
só quer mais movimento. E a palavra cada dia está ficando para trás. Estava comentando agora à tarde com uma vizinha nossa, e ela falando sobre o bispo Bruno Leonardo. Esse eu não tenho medo de falar, porque eu já falei, e se ele estivesse presente aqui, eu falaria para ele. Tem muitas pessoas hoje, pastor Jacques, crentes, que abre a boca e diz que não consegue dormir antes de ouvir a oração do bispo Bruno Leonardo. Que geração é essa ao qual nós estamos vivendo? De uma geração que não tem pastor, de uma geração que abre o seu YouTube e vai escutar a oração de um homem que está a quilômetros e quilômetros de distância. A oração de um homem que tem a sua igreja implantada aqui dentro de Feira de Santana e que não comparece aqui constantemente. Só vem aqui ocasionalmente e arrebata bastante pessoas que vai atrás dele. Mas eu digo, as mensagens, as orações de bispo Bruno Leonardo ele não fala sobre transformação de vida. A mensagem é só de bênção, de prosperidade. E a mensagem que muitas pessoas hoje estão querendo ouvir é essa. Porque no tempo ao qual nós estamos vivendo, quando fala em culto dia de terça-feira, culto de doutrina, as igrejas estão ficando vazias. Agora, quando tem um culto dia de quinta-feira, dia de campanha da libertação disso, dia de passar por baixo do gigante, dia de tirar não sei quem de algum lugar, dia de dar 7 voltas em torno do muro para derrubar as muralhas, as igrejas estão cheias. Pessoas descompromissadas, só estão correndo atrás do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar, mas não quer compromisso nenhum com Ele. Eu, os irmãos sabem, nascido e criado na igreja, mas eu não tenho isso como troféu para mim, porque eu sempre digo que tempo de crente não é assinatura de carteira, porque tem muitos que falam, eu tenho 40 anos de crente, cara, mas hoje quem está dando mais trabalho é esse que tem tempo de crente. Sabe por quê? Estão apostatando da palavra, não acreditam mais. E eu digo uma coisa, crentes de muitos anos que não fizeram a sua aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o pastor vem que prega algo, já vira o rosto, torce o bico, vai de um lado, vai do outro, não quer mais ouvir a palavra nos tempos ao qual nós estamos vivendo. Mas traz alguém que vai revelar o número da identidade, a igreja enche. Traz aquele que sapateia, que pula para um lado e para o outro, vem todo mundo. Vou fazer das minhas palavras do pastor Joesé domingo pela manhã. Ele falou, eu gosto, mas tem o seu tempo de acontecer. Não foi isso, meu pai? Eu sou pentecostal, mas tudo tem o seu tempo. E hoje está movido mais em movimento do que a palavra. Se passa em algumas denominadas, não estou batendo em igreja não. O culto vai até 9, 10 horas, 11 horas, o Napuquejê está lá comendo no céu. Na nossa Assembleia de Deus, quando dá 9 horas, o culto já está indo embora. Que tempo nós estamos vivendo, irmãos? Que as pessoas não têm mais o desejo de estar na casa do Senhor. Lembro-me bem, o avivamento na rua Azul. O culto começava às 10 horas da manhã, entrava à noite e as pessoas não queriam sair daquele lugar, porque eram transformados pelo poder da palavra. As pessoas tinham que ser colocadas para fora daquele lugar, porque não queria ir embora. E a história nos conta que quadras e quadras que as pessoas passavam, tinha a sua vida transformada através do que acontecia naquele lugar. Sinais e prodígios e maravilhas eram vistos no meio do povo de Deus. E eu fiz essa pergunta, por que não acontece nos dias de hoje? Israel não
sei se estava no dia que nós comentamos lá no curso de teologia. E aí a professora chegou e falou, não, mas naquele tempo da igreja primitiva, ainda falando sobre isso, tinha os seus problemas, tinha, como tem nos dias de hoje, mas o povo perseverava o quê? No amor, na comunhão, no partir do pão, e sinais e prodígios e maravilhas aconteciam no meio do povo. E porque hoje não acontece com a mesma frequência? Acontece, mas não com a mesma frequência. Sabe por quê? Porque a disputa dentro da igreja é maior. Estamos aqui numa palestra para homens, então vamos rasgar o véu hoje. Oh, aleluia. Homens disputando por lugares dentro da igreja. Como lemos aqui, soberbos, presunçosos. Obreiros que não respeitam a sua liderança, que não ouvem o seu líder. Quando o pastor fala algo, sabe o que eu vou falar aqui? Desculpe os pastores de congregações, porque eu sou um. Infelizmente estamos vivendo o tempo de que cada igreja está tendo o seu cacique. Aqui é eu, aqui eu mando. Não. Eu e você, nós somos apenas cooperadores. Somos obreiros do Senhor. E eu sempre digo, a obra do Senhor não pode sofrer danos. Se temos o nosso líder, temos que obedecer. Antes do pastor José, temos o pastor Antônio Jorge, depois o nosso pastor presidente, o pastor José Santana, e depois o nosso pastor Valdomiro. E porque os homens querem, não, aqui é eu que mando. A igreja não é sua, não é minha. Ela tem dono. E esse dono tem ciúme da sua igreja. E porque esses homens hoje querem comandar? Eu estou falando aqui porque eu nasci nisso. Desde que eu nasci, o meu pai toma conta de congregação. E eu já vivenciei muitas situações de homens que não querem ser liderados, pastor Jackson. E eu ouvi, nós líderes, quando o Senhor nos levanta para liderar, nós temos que aprender também a ser liderado. Quando tem um irmão que vem, pastor, tem essa situação assim, 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 nós temos que ouvir, Jair. Mas tem muitos que falam, não, aqui quem manda sou eu, vai ser o que eu faço, e acabou. Alguém foi que aprendeu isso? Estamos vivendo em tempos em que a pessoa prega e joga lá no YouTube. Hoje o céu se abriu. Hoje foi a manifestação da glória. Hoje as paredes tremeu. Mas ninguém posta naquele dia que a porta da casa não se abriu. Ninguém posta aquele dia que não deu certo. Eu já vivenciei isso. De estudar e chegar no dia, pastor Márcio, a palavra não fluir. E eu chegar em casa, tentar colocar, enfiar o rosto em algum lugar e não ter onde colocar. E porque esses homens hoje só dizem que foi assim, que foi assado, que é tudo bom. Homens sem compromisso nenhum com nada. Até quando iremos ceder os púlpitos das nossas igrejas para vir homens de qualquer forma pregar? De qualquer jeito pregar, com aparência, como o pastor José falou na reunião, folhudo, bonitão, mas cadê os frutos? E hoje, infelizmente, tem muitos folhudos por aí afora. Eu sou muito cauteloso, irmãos, em quem eu convido para pregar na congregação. Apareceu lá, pastor Paulo, esses dias, e me pediu por 2 vezes, deixa eu pregar aí. Deixa eu pregar aí. Eu falei, rapaz, onde foi que viu isso? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho várias mensagens no YouTube. Eu falei, olha o dedinho.
o meu pastor como testemunha. Eu nunca pedi a ele para pregar em igreja nenhuma ao qual ele pastoreou. Sempre quando eu tinha o meu desejo, eu ia para o joelho e falar: Senhor, eu quero a oportunidade de falar do teu grande amor. Sei que não sou um homem de uma boa eloquência, de estudo como conhecedor da palavra, que não tem muitos aqui, mas eu sempre fui para o joelho, pedi o direcionamento ao Senhor e pedi oportunidades para falar do seu grande amor. E hoje os homens é assim. Apareceu um, não vou falar o nome por forma de ética, disse que pregou em Camboriú, que era pregador disso, daquilo, chegou na nossa cidade e casou com uma, acabou com a vida da jovem. Até quando iremos permitir isso? A pessoa chega de qualquer jeito, quando chega o líder do departamento, pastor, tem essa pessoa aqui para pregar. Não pode ir lá, sendo que a vida dele está aqui. Quando você vê alguém que vai pregar na sua igreja, vai você ir para as redes sociais e você vai ver quem é essa pessoa. Sobre transformação de vida. A palavra dura não mata crente, não, irmãos. Temos que tirar isso da cabeça de muitas pessoas que falam: não, mas essa palavra vai matar. Eu vi uma figura dizendo que as pessoas usavam o microfone para estar dando em direto. O que é isso, irmãos? Temos que ter cuidado até no que a gente fala nos dias ao qual nós estamos vivendo hoje. Muitos homens que estão cedendo tudo para homossexuais pregar e fazem vistas grossas. Não vamos excluí-los, mas temos que ser criteriosos em quem a gente vai convidar para pregar na igreja. Eu vivenciei uma situação que o rapaz chegou na congregação, pregou, homem sem compromissos nenhum. Eu sou muito cuidadoso, pastor Jacques, com pregadores itinerantes. E eu lhe falo por quem eu cito dois. O primeiro meu pai conhece. Uma geração superficial, que gosta de espetáculos. O que vai surpreender é aquele, como eu falei aqui, se convida pela quantidade de seguidores que tem na internet. Mas eu olho com todo respeito como é que está a sua família vestida. Porque tem muitos que chegam, ó, quando você vai olhar para a família, está toda desfavorável, desculpa a expressão. Isso é um sinal de quê? De zelo para aquela família. Eu contei aqui uma certa vez, quando nós fomos ali, eu já volto aqui para o estudo, fomos ali na Assembleia Legislativa em Salvador, e naquele dia, sempre que chegava lá, tinha um almoço liberado para a gente. Quando chegou nesse dia, só liberou um. Ele chegou e falou: não, você almoça quando eu chegar em casa, eu como. Eu falei: como é que o senhor mais velho do que eu, como meu pai, eu almoço como o mais novo, o mais forte, e o senhor fica com fome? Se o senhor não comeu, eu também não como. E aqui encaixa no que eu falei. Quando alguém chegar para pegar e trazer a sua família, olhe para a família dele, que você vai ver quem é esse homem. E eu vi, não está mais aqui em feira não, e só foi por um tempo. E se for para ficar, ou transforma a sua vida, ou procura dar um jeito. Medo de pregar, porque a igreja vai ficar vazia. Tem medo de ser um pouquinho duro demais, porque tem muitos que vai, ó, eita, lá vem esse pastor de novo, lá vem esse irmão de novo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O Senhor Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja.
Nós temos que nos despertar e despertar a igreja para que naquele grande dia nós possamos ir morar nas mansões celestiais. Porque muitos naquele dia, Ismael vai dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu fiz o povo jogar a cadeira para o ar, eu sapateei, eu dei 3 pulinhos para um lado e para o outro, nada contra, porque eu gosto também. Mas o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Não é tempo de brincar no pai de segredo. O justo juiz julgará as nossas causas. Nenhum de nós aqui estará escape. E eu falando com o meu Deus, Senhor, mas eu vou chegar lá, vou falar, não estou fazendo julgamento dos irmãos. Está querendo ser melhor demais? Não, irmãos. Sou igual a vocês aqui. Sou falho e imperfeito como todos aqui. Mas o Senhor me levou a 1 Coríntios, o capítulo 9, 27. As palavras do apóstolo Paulo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aleluia. Eu exijo demais. O meu pai fala comigo: filho, calma, vai devagar. Mas aqui as palavras eu cobro de mim mesmo, para quando eu estiver pregando eu não ser reprovado por nenhum que esteja me ouvindo. Eu sempre aprendi por ele: ande correto, ande no caminho certo, porque como é que eu vou estar no culto pregando se a minha casa está errada? Como é que eu vou pregar, falar das outras pessoas se dentro da minha casa está errada? Eu aprendi isso com ele. Então conserte o teu altar primeiro, conserta a tua casa primeiro, vê como é que está lá primeiro, para depois você se levantar para pregar. Para que depois que você pregue, não seja reprovado. E eu por algum tempo, eu falava para o Senhor: pai, eu não vou mais pregar assim, eu não vou ser mais desse jeito. Não foi o meu pai não, mas algumas pessoas veio para mim: rapaz, você tem que ser mais flexível, você tem que ser mais brando, vai devagar, tu está começando agora. E eu falei: não, Senhor, eu vou parar, eu não vou mais fazer isso não. Aí o Senhor me levou até Jeremias, no seu capítulo 20, o versículo 9, que ele dizia: Senhor, eu estou sendo criticado, porque eu prego e as coisas não acontecem, eu profetizo e não acontece. E as pessoas me criticam, falam de mim, zombam de mim. Mas lá está escrito que quando ele tentava parar, ou pensava em parar, a palavra do Senhor ardia dentro dele e fazia com que ele não parasse. E no momento, meu pai, quando eu pensei nisso, a chama cada dia mais ardia dentro de mim, cada dia mais arde dentro de mim, para continuar pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra da verdade, andando em santidade, fazendo aquilo o que o meu Deus quer. Aqui tem 2 membros lá da igreja do Parque Brasil que me conhecem há pouco tempo, mas já dá para ver como é a minha conduta. Eu procuro andar com a verdade, pregar a palavra da verdade, porque não sabemos o dia e a hora que Ele vem buscar o seu povo. E pode ser nesse momento. E como é que estão as nossas vidas? Como é que estou eu diante do meu Deus? Como está você na noite desse dia diante do seu Deus?
O pastor Marcos Feliciano pregou em 1998 e ele falando da sua preocupação com a igreja 10 anos à frente, o que iria acontecer. E ele falava que 10 anos à frente não iria mais pregar sobre pecado dentro da igreja. Iriam colocar manos nus, que iria ter dentro da igreja artistas. Como nós vemos hoje, mudou muito o foco. As pessoas vão para a Globo, faz aliança com aquele que é mundano, que não serve a Deus, vive de qualquer forma. E eu anotei aqui as palavras do pastor José na reunião domingo pela manhã: fuja dos conselhos dos ímpios, não ande no caminho dos ímpios. E por que tem muitos que estão andando assim? Ah, meu irmão, mas para evangelizar ele, eu tenho que estar junto com ele. Para você evangelizar ele, não é preciso você sentar na mesa de um bar para pregar a palavra. Para você falar do amor de Cristo para um maconheiro, não precisa você estar junto com ele, na boca de fumo, para ele aceitar Jesus. O pastor José falou: fuja do caminho dos ímpios. E por que hoje está tudo igual? Está tudo igual. Brigas dentro da igreja, disputa por cargos, divórcio. Mas era um tempo diferente. E hoje as abençoadas vêm para a igreja com rasgo que só Jesus na causa. Igrejas que tem que botar o carro na frente porque as irmãs vêm, cruzam as pernas de qualquer jeito. E por que a gente, como líder, não fala mais sobre isso? Tem medo de falar. As pinturas hoje dentro da igreja, as irmãs estão vindo mais maquiadas do que palhaço de si. E não se fala mais nada. Correntes, anéis. Aí eu vou e falo: irmãos, é pecado. Se torna pecado pela desobediência das nossas doutrinas. E se a nossa Assembleia de Deus permitir o uso da pulseira, da corrente, de uma bota duas, de um brinco bota três, daqui um dia está com a orelha toda furada. E não se fala mais na desobediência. E o pastor Marcos Feliciano falando da sua preocupação. Divórcio seria natural, mas pecado continua sendo pecado. O caminho para o céu continua sendo de dificuldade. Não tem carpinteiro, não tem engenheiro que vai fazer reforma na porta para ficar melhor. E não vai ter nenhum jardineiro, nem nenhuma máquina aqui da terra que vai poder fazer ou arar o caminho do céu para ficar mais fácil. Se quer ir para o céu, tem que ter transformação na vida. Não é de qualquer jeito, não é da mesma forma. Estamos vivendo hoje uma ideia de que pode ser crente e mundano ao mesmo tempo. Está chegando agora os festejos juninos. Aí vem a mistura: forró gospel, arraiá gospel. Quando foi que viu isso? E continuam permitindo. Aí eu lembro do louvor que o mundo caminha a passos largos para o abismo. E o que é que nós estamos fazendo? Que posicionamento nós estamos tomando como liderança da igreja do Senhor nesses últimos dias? Boate gospel. Onde foi que já viu isso? E se permite. Porque o secularismo quer trazer uma falsa ideia de que você pode ser crente, você pode viver no mundo de qualquer forma. De que não existe mais pecado. De que você pode viver de qualquer forma. A mistura dentro da igreja está grande.
Aí eu vou e faço uma pergunta para os irmãos. E eu faço das palavras do meu pai. Quanto tempo tem que você viu o demônio se manifestar na vida de alguém dentro da igreja? Alguém se ousa me responder? Sabe por quê? Ele se acostumou com o ambiente. O ambiente para ele está bom. Sabe por quê? As pessoas pecam, não confessam mais o pecado, vivem uma vida totalmente errada, não procuram transformação. Aí eu lembro ainda como criança, Igreja da Terra do Descanso. Ele se ousou a entrar na vida de uma irmã, e o povo naquela época ia para cima, perguntava nome, fazia aquele alvoroço todo. Meu pai sentado no púlpito: irmão, licença aí, irmãos. Em nome de Jesus, saia. É no nome de Jesus, irmãos. Esse nome tem poder. Tem que ser pelo nome dele. Não podemos aceitar essa situação ao qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. Desperta o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti na noite desse dia. E pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Porque Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Mesmo com a condição que estamos vivendo nesses últimos dias, o nosso Jesus, ele é maior do que isso tudo. Mesmo como muitos falam aí, perde o seu tempo para fazer postagem que Lula está fazendo isso, que Bolsonaro fez aquilo, tem um nome maior do que o nome Jesus é um nome que transforma, e é ele que traz a transformação e que pode resolver toda essa situação ao qual nós estamos vivendo. Se o meu Deus quiser levar ele à sepultura hoje, ele leva. O meu Deus tem o poder de deixar ele lá. Não sou político não, irmãos, mas eu estou falando do poder que tem o nome de Jesus. Ele só vai estar lá até o tempo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo determinar. E eu volto para a nossa igreja. Não se preocupe se algum líder, se alguma igreja está deixando as coisas acontecer, ocorrer de qualquer modo. A obra do Senhor não pode sofrer dano. O meu Deus é o Deus que pode tirar e pode colocar outro no lugar. Não é melhor, pastor Jackson, o senhor está passando pela rua e alguém diz: olha que homem, olha o santo homem de Deus, é gratificante para nós. Agora não é triste passar, rapaz, lá vem aquele problemático, lá vem aquele homem, conserta a vida. Vamos consertar as nossas vidas. Mateus 7,15 diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas. E tem muitos hoje dentro da igreja, mansinha, todo bonitão, todo gordinho, trazendo dano à obra do Senhor, mas não vai prevalecer por muito tempo. Mas aqui na área 15 não vai prevalecer. Aqui tem um exército que está preparado para combater com isso, para combater com essas falsas doutrinas que estão colocando nos dias de hoje, com as heresias, com as mentiras que estão querendo colocar na cabeça do povo de qualquer forma. Chegou um tempo diferente que os homens da área 15 têm que se levantar para continuar pregando a palavra. Sem medo, não tenha medo de pregar a palavra do Senhor, não tenha medo, irmãos. Eu já encerro. Um dia, Deus, fico muito preocupado quando o Senhor me mostra algumas coisas para falar. E um dia teve um jovem que chegou para pregar na igreja, e o Senhor me mostrou que iria
iria dar um filho a ele. Falei para ela colocar a mão no ventre daquela mulher, que ela iria ter um filho. Ele me olhou assim, cortou o rosto. Aí algumas pessoas falaram, rapaz, não é isso não. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Porque o Senhor me fez passar por esse estreito. Mas eu conheço a voz do meu Deus. Eu sei quando Ele fala comigo. E Ele não me engana. Acredite, os irmãos, 9 meses, 7 meses, a criança nasceu. Foi contado do dia da mensagem até o dia da criança. E a criança está viva, porque o meu Deus, Ele não mente. Não tenha medo ao ouvir a voz do seu Deus falar com você. Se é para exortar, exorte. Não tenha medo. E se quiser ir embora da igreja, olha o que eu estou falando. Olhe apenas pela luta. Se estiver indo, porque não é dos nossos. Só vai permanecer aqueles que têm compromisso com a palavra da verdade. Esses permanecem. Amém? E há mais aqui, mais orado lá. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dessa hora.